Verdades que ninguém aceita em Dragon Ball. E Dragon Ball marcou gerações, isso todo mundo já sabe. Inclusive, não é à toa que eu até cheguei a fazer um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Mas o assunto hoje não é sobre isso. Nem tudo é nostalgia, e eu tô aqui pra falar sobre verdades que muita gente prefere ignorar, sobre essa obra tão grandiosa do nosso queridíssimo Toriyama. E antes de começar, vale a pena explicar como eu organizei esse vídeo. Ao invés de simplesmente jogar as polêmicas na tela, eu decidi seguir uma ordem para acompanhar a evolução da própria franquia de Dragon Ball. Vamos começar lá do início com o Dragon Ball clássico e suas raízes místicas e cômicas. Depois passar pelo Z, onde as transformações, as escalas de poder e os dramas familiares começaram a tomar conta. Em seguida, entraremos na bagunça que é o GT e, claro, nos exageros controversos do Super. E por fim, eu quero falar de um filme de Dragon Ball. Dessa forma, além de comentar verdades que muita gente prefere ignorar, a gente também pode enxergar como a franquia foi se transformando com o tempo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, bora começar. O lado místico de Dragon Ball foi completamente abandonado. Dragon Ball começou com lendas, mitos e folclores. Múmia, lobisomem, vampiro, deus dragão, bruxa má, rei demônio. Era quase um RPG de fantasia, misturado com artes marciais. Não é à toa que Goku inicialmente era inspiração direta da lenda do Rei Macaco, da clássica obra literária chinesa Jornada ao Oeste. Mas a partir do Dragon Ball Z tudo virou alienígena, e no Super só tem Deus. O mundo terrestre é riquíssimo, mas foi completamente jogado fora. A Terra tinha potencial para ser o local mais mágico de todo o universo, mas hoje é só cenário para ser destruído em brigas onde os personagens têm poder para destruir universos, mas na prática eles dão porrada e só quebram o chão ao redor. Yajirobe é o terráqueo mais subestimado, tendo em vista que foi ele que cortou a cauda do Vegeta, o Ozaru no caso. Sobreviveu por muitas situações sem uso nenhum de Ki, sem transformação, só na base da espada e da sorte, não me faz pensar que ele não seria nada mais nada menos que o Zoro de Dragon Ball, só que gordo. E não é possível que eu seja o único que vê um potencial não mostrado desse personagem. Se ele tivesse tido pelo menos um treinamento decente, ou tivesse aprendido Ki, eu tenho certeza que ele poderia rivalizar entre os humanos mais fortes. Tudo bem que hoje em dia é tudo dos Saiyajins e nada dos humanos, mas seria legal ver um pouco mais dos humanos brilhar. E esse é um dos potenciais desperdiçados. O Yajirobe tinha potencial para ser o papo do humano mais forte da Terra, possivelmente depois do Ubi, mas ele a gente nem leva em conta. Agora eu quero ir direto para Dragon Ball Z, e com isso eu já quero começar com o escalonamento de poder em números que nunca funcionou. A pior coisa que já aconteceu com Dragon Ball foi dar números para poder de luta. Na saga dos Saiyajins, isso tentou fazer algum sentido, e a partir do momento em que você introduz multiplicadores e números gigantescos, perde qualquer noção de comparação lógica. Hoje em dia, as pessoas acompanham tentando calcular coisas como bilhões de vezes mais forte que Freeza, como se isso realmente fosse relevante, e ironicamente é por causa dessa obsessão que as lutas perderam impacto. Quer que Dragon Ball volte a ser bom? Pare de calcular poder e comece a olhar pra luta. Por exemplo, quando o Tenshinhan tava dando um Kikoru no céu, porque honestamente, foda-se se o céu era mais forte que o Tenshinhan. Aquilo lá tinha peso, cara, e era foda. Agora, mudando para outro tópico, os poderes crescem exponencialmente e destrói a progressão. Dragon Ball tem um problema sério de escalonamento. Cada vilão novo é o ser mais forte do universo. Até a próxima semana. E isso mata o impacto dos anteriores. O céu seria destruído facilmente por o Gohan atual. Majin Buu perderia para qualquer deus da destruição. E isso geralmente tira todo o peso que a narrativa nos entrega durante aquele arco. O Freeza era o denominado imperador do universo. Literalmente, o Majin Buu destruiu uma galáxia. Vilão bom é aquele que continua ameaçador mesmo depois de ser derrotado. Em Dragon Ball, eles morrem e depois viram referência de piada. Com exceção do Freeza, que volta de tempo em tempo porque é popular e para se manter relevante tá sempre ganhando uma nova transformação. E por falar em Freeza, a saga Freeza seria o final perfeito para a obra. A luta contra Freeza tem tudo. Um vilão que representa o mal absoluto, uma jornada de crescimento, uma transformação lendária e o encerramento de uma vingança milenar dos Saiyajins. Goku atinge seu ápice emocional e de poder, e a luta termina com uma redenção, e literalmente dá até chance pro Freeza sobreviver. Era o fim ideal. Tudo que veio depois pode até ser divertido, mas é desnecessário narrativamente. Mas agora, indo para o âmbito de transformações, as transformações viraram marketing puro. Do Super Saiyajin 2 pra frente, tudo virou desculpa pra vender boneco. Super Saiyajin 3 era só visual, foi útil por 2 momentos no canon e praticamente nunca foi usado de forma realmente efetiva. Super Saiyajin God nem foi mostrado direito. Super Saiyajin Blue com o tempo virou o novo Goku base. Instinto Superior com certeza tem uma introdução de arrepiar, porém acabou virando mais um modo do Goku. E agora o Goku tem cabelo branco, preto, cabelo vermelho, azul, Saiyajin amarelo. calvo.
Agora iremos falar do GT. GT é uma junção de boas ideias com execuções ruins. O GT tem uma direção fraca e um ritmo problemático, mas as ideias com certeza são melhores do que muita coisa que a gente viu depois no Super. E digo em vários aspectos. Primeiro, o Goku criança. Muita gente odeia essa ideia, mas eu particularmente acho interessante. Foi uma forma de nerfar o personagem mais poderoso da franquia e, ao mesmo tempo, resgatar aquele clima de aventura que existia no Dragon Ball clássico. Além disso, o GT teve um ótimo conceito de vilão, mesmo que mal aproveitado. O Baby, por exemplo, é um antagonista com motivação legítima. Ele é um sobrevivente de um genocídio cometido pelos próprios Saiyajins, criado pelos Furudins, uma raça altamente tecnológica que foi exterminada quando os Saiyajins tomaram o planeta deles. Ele literalmente representa a vingança de uma civilização inteira. Também tivemos os Shenlongs malignos, que são as consequências diretas do uso excessivo e irresponsável das esferas do dragão, um conceito incrível, que se tivesse sido melhor executado, seria um dos arcos mais marcantes da franquia. O problema é que o GT não soube escolher entre seguir uma trama mais leve de aventura, como no estilo clássico, ou uma abordagem mais séria e cheia de ação, como é no Z, e no fim acabou não desenvolvendo direito nenhum dos dois lados. Mas agora vamos falar do Super, porque o Toyotaro não sabe encerrar nada. O Toyotaro desenha bem, mas ele parece incapaz de encerrar uma história com impacto. O fim do Torneio do Poder foi arrastado. O arco do Moro começou bem pra caramba e terminou fraco. Granola teve uma boa premissa e um final paia. Sabe quando parece que o autor tá fazendo a obra no freestyle? É isso. Ao menos dá pra saber que ele tá no caminho certo, porque praticamente o Toriyama nunca foi um exemplo de escrita. Ele só gostava de desenhar, e nisso não dá pra negar que ambos são bons. E como eu falei de diversos arcos que começaram bem e terminaram mal, vamos falar dele, né? O Torneio do Poder, que é um arco genial e ao mesmo tempo é uma bagunça. Vamos começar com o óbvio. O conceito do Torneio do Poder é brilhante. Um confronto entre 8 universos, com equipes compostas de 10 guerreiros cada. E encaixou numa época boa, porque ali Fortnite estava no ápice. A gente tinha ali durante esse arco estratégia, trabalho em equipe, variedade de poderes e universos. Tudo isso tinha potencial para ser o melhor arco de toda a franquia, sem piada. Muitas lutas são apressadas, personagens são eliminados sem impacto, e o roteiro claramente não sabe o que fazer com tanta gente ao mesmo tempo. Eu sei que o Goku vai sempre brilhar, todo mundo sabe disso, mas o Torneio do Poder foi uma das poucas oportunidades para termos secundários como foco, e mesmo assim, tudo acabou girando em torno dele. Até o Tenshinhan tava lá, cara, e olha que eu nem lembrava mais que ele existia. É o Gold, não tem como. E o Goku do Super não é o mesmo que o Goku do Z. É o mesmo corpo, mas a alma parece que foi trocada. No Z, o Goku era responsável e até mesmo sombrio quando necessário. Mesmo suas ideias mais ruins ainda tinham intenções boas por trás. Mas juro pra vocês, no Super, ele virou um cara sem noção, quase egoísta em alguns momentos, chegando a pôr o universo em risco pra poder lutar contra pessoas fortes. Ele jamais será o mesmo cara que já se sacrificou ou deixou seu filho lutar por saber que não estaria vivo pra sempre como defensor da Terra. E por último, eu queria comentar de uma parada de um filme, o Dragon Ball Super Super Hero, que nome foda. O Super Hero parece promissor, um filme que o foco não é nem Goku e nem Vegeta, e finalmente o foco é no Piccolo, tendo um papel central, como já deveria ter acontecido há muito tempo. Ele investiga a ameaça, enfrenta os vilões, protege a Pan, bola o plano e ainda ganha uma nova forma, mas na hora de concluir, o Gohan cai de paraquedas com uma transformação forçada e protagonismo gratuito. E essa história de redimir o Gohan como guerreiro já foi tentada antes, e sempre termina da mesma forma, com a promessa de que ele vai voltar ao topo, pra depois sumir de novo. O filme tinha tudo pra ser dele, mas acabaram com o protagonista do verdadeiro herói. E essa nova forma é foda, viu? Eu só consigo lembrar daquela porra de música do Gohan Blanco. Cal vai matar o Dash em campo. Enfim, Dragon Ball continua sendo uma das obras mais amadas da cultura pop, mas talvez amar de verdade uma obra também envolva saber apontar seus erros, porque só assim ela pode evoluir. E se não quiser evoluir, que pelo menos a gente saiba rir das bagunças organizadas que ela se tornou. E um agradecimento aos membros aqui do canal, o Scope, Alane e agora o mais novo membro, Vênio. Caso queira ser como eles, dar uma força aqui pro canal, considere se tornar um membro, pois além de ganhar algumas coisinhas por aqui, você ainda dá uma ajudada. No demais é isso, eu sou o Solar, tchau. Tenho certeza que esse vídeo vai render uns comentários legais, viu? Já tô até vendo.